Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela leitura da Tua Palavra. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor, nesse momento, esteja nos dando, Senhor Deus, conforto ao nosso coração, a certeza de que o Senhor, Senhor Deus, está a nosso favor. É Ele quem peleja, quem luta por nós, ó Pai. Apesar de não estarmos, ó Senhor Deus, numa luta corporal, numa luta física, que representa, Senhor, a oposição, Pai, do mundo, das trevas contra o Teu povo, como ali no Velho Testamento, Senhor Deus, essas coisas que foram vivenciadas, ó Pai, pelo Teu povo, Pai, naquele período, e que, segundo a palavra de Deus, o Teu povo vai vivenciá-las novamente no final dos tempos, quando o inimigo se levantar e quando o Senhor derribar todas as coisas, ó Pai. Mas enquanto essas coisas não acontecem, Senhor Deus, elas também são imagens para a vida que nós temos nesse mundo e para a luta contra o mundo, o diabo e a carne, mostrando que também nessa luta nós estamos protegidos e guardados pelo Senhor. Nós temos, ó Pai, o mandato do Senhor para avançar cada dia mais e mais contra o pecado que tenazmente nos assedia, contra o inimigo das nossas almas e contra a filosofia desse mundo que jaz no maligno. E o Senhor vai nos dar vitórias, como deu e como dá vitórias ao seu povo, como deu ali no passado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Esteja sustentando-nos, ó Pai, em nossas dificuldades, nessa caminhada para os céus, ó Pai, que permeamos diariamente, Pai. Fica conosco, consola o nosso coração, nos instrui, Pai, nos torna cada dia mais e mais fortificados na Tua Palavra para recebermos o Teu reino. É o que nós pedimos. E agora, Senhor, no momento que estaremos expondo a Tua Palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos consolar, ó Pai, e nos dar cada dia mais a certeza, Senhor, da nossa vitória em Cristo Jesus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, agora no verso 29 e 30. Finalzinho aí do livro, do primeiro capítulo de Filipenses, antes de entrarmos aí nas exortações propriamente ditas, do capítulo 2 em diante. Esse primeiro momento aí da carta aos Filipenses, que é a introdução em que Paulo fala da sua condição, e aqui nesses versos, do verso 27 ao verso 30, o apóstolo Paulo quer incentivar e estimular os crentes a permanecerem firmes diante da oposição que nós temos nesse mundo. Eu vou ler do verso 27, mas nós vamos partir do verso 29, terminando aí, dando fechamento desse primeiro capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis, que é o meu. Nós vimos que no final dessa carta do apóstolo Paulo faz duas exortações importantes aqui. A primeira, para que eles estejam vivendo de conformidade com a palavra de Deus, de conformidade com tudo aquilo que eles aprenderam em Cristo Jesus. E aí ele diz que essa conformidade seria viver de modo digno com relação ao Evangelho. Apontando esses três aspectos dessa dignidade ou dessa caminhada cristã, que seria estar firme na palavra, não só espírito, como a sua alma, lutando todos juntos pela fé evangélica. E a segunda exortação é que eles não ficassem intimidados pela oposição que se levantava contra eles. É interessante que o apóstolo Pedro ele vai dizer que nós não devemos ter medo do fogo que se levanta contra nós. Esse texto vai ser citado lá no final. E aí ele fala da oposição e da perseguição da igreja naquele tempo.
falando que nós devemos resistir, entender que o Senhor está conduzindo todas as coisas e que não está nos dando a vitória. Mas no caso aqui, o apóstolo Paulo quer incentivá-los e consolá-los na seguinte perspectiva: eles não deveriam estar intimados pelos adversários, aqui no verso 28. Por quê? Porque a oposição ao Evangelho demonstrava a perdição daqueles homens e a salvação da vida daqueles irmãos que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. E aí no verso 29, ele vai mostrar que é um dom de Deus sofrer por causa do Evangelho. E é a partir daí que nós vamos dar continuidade e terminar esse primeiro capítulo dessa carta aos Filipenses. Quando Paulo diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O que nós estamos vendo aqui expresso no verso 29 é o que já foi dito nos versos anteriores. A intrepidez na fé é um dom de Deus e, consequentemente, prova de salvação. A Escritura aqui no verso 29 está dizendo que é um privilégio, é um dom da graça de Deus sofrer por causa do Evangelho, sofrer por Cristo, sofrer em benefício do Evangelho. Calvino, ao comentar esse texto, ele junta a fé com a cruz numa conexão inseparável para que os crentes em Filipos soubessem, para que os crentes em geral soubessem, que foram chamados sobre essa condição e por isso suportassem as perseguições. Entender que nós somos chamados nesse mundo ao Evangelho e que juntamente com o Evangelho vêm as dificuldades, as consequências das bênçãos de termos abraçado o Evangelho no mundo de pecado. E Paulo vai dizer que uma dessas consequências são coisas que acompanham a fé em Cristo Jesus, é a cruz. É o sofrimento por causa do Evangelho. Porque o mundo jaz no maligno. É interessante que quando você quer vender um produto, e você quer que as pessoas tenham aceitação desse produto, você só fala das coisas boas. Quando você quer vender uma ideia, quando você quer que alguém faça parte de sua agremiação, de seu partido, de seu grupo, você apresenta principalmente o quê? Os benefícios. É interessante que quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos, Ele diz para eles que o galardão deles é grande, mas Ele diz que nesse mundo iremos sofrer por causa do Evangelho. E nós vemos isso ali nos Evangelhos muitas vezes, de muitas formas. Quando alguns discípulos chegavam para o Senhor Jesus e parece que Ele repelia esses homens pelo discurso. Hoje seria entendido dessa forma: o Senhor Jesus está repelindo esses homens. Por quê? Porque Ele está dizendo que as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele está falando que aqueles que vão segui-lo vão sofrer por causa do Evangelho. E é interessante, porque o Senhor nos avisa dessa particularidade do chamado cristão, que o apóstolo Paulo, que as Sagradas Escrituras vão dizer, que é um dom de Deus, como a fé. Abram João capítulo 16, verso 32 e 33. Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus dando várias instruções aos seus discípulos, ali no finalzinho do seu ministério, Ele diz assim: eis que vem a hora, já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim.
No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E todos aqueles que estão em Cristo também vencerão o mundo. Lucas capítulo 23, verso 31. Abram aí. O Senhor Jesus ali indo para o seu momento, o ápice, né, da sua missão, que era a morte na cruz. E ele estava passando por determinadas coisas, como estava sendo ultrajado, estava sendo açoitado, estava sendo humilhado. E ele diz assim, porque se em lenho verde fazem isso, que será em lenho seco. O Senhor Jesus, ao chamar os seus discípulos para o Evangelho da graça de Deus, nunca em momento algum não deixou claro que abraçar o reino de Deus nesse mundo é difícil. Que abraçar o reino de Deus nesse mundo, você vai ter oposição, você vai caminhar por uma estrada segura, mas você vai caminhar com dificuldade. Porque o mundo vai se levantar contra nós. E o que o Evangelho vai nos mostrar, e o próprio Senhor Jesus Cristo vai nos dizer, por causa do pecado, nós sempre contaremos com a incompreensão do mundo com relação ao Evangelho da cruz de Cristo. E nós devemos estar preparados para contar com essa incompreensão, entendendo como é essencial em nossa luta nesse mundo experimentar com paciência e resignação toda a oposição do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo quer mostrar. É uma glória, é uma honra para nós. Cristo sofreu por nós. A Escritura diz, o justo pelos injustos. Agora nós, como redimidos e reconciliados, podemos sofrer por Ele ou por amor a Ele. Paulo aqui vai testificar claramente que a fé, tanto quanto a constância em suportar perseguições e aflições, é um dom imerecido de Deus. E a igreja está preparada para essa resistência inabalável e sofredora, porque isso foi concedido por Cristo a nós. Não é somente a fé que é um dom de Deus, um dom da graça de Deus, mas o sofrer por causa do Evangelho também está ligado diretamente a essa fé. Os filipenses, ao lerem essa carta, deveriam perceber, como todo crente, que foram ricamente presenteados e abençoados por serem privilegiados em receber a fé e as coisas que advêm dela, como sofrer pelo nome de Cristo. E podemos entender que esse padecer com Cristo é algo que envolve todo o serviço cristão, bem como toda a sua vida para Ele. Porque nós vamos sofrer por causa do Evangelho, por causa do amor a Cristo, por querer fazer a vontade de Deus nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno. No verso 29, ele fala assim, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. É interessante nós observarmos quando o apóstolo Paulo fala em padecer por Cristo. Percebam que a ideia aqui é que são os adversários que causam sofrimento aos crentes. O sofrimento em si não é um privilégio. Ninguém de bom grado ou na sua integridade mental provocaria o seu próprio sofrimento. Mas o que nós vemos aqui é sofrer no interesse de Cristo e de seu Evangelho, e isso é algo bem diferente. Tal sofrimento por causa do Evangelho é uma bênção, é um privilégio para nós crentes. E é isso que eles precisavam entender, é isso que nós precisamos entender também. Às vezes nós reclamamos, né?
Por vezes, já pode ter passado pela sua cabeça, como pela minha. Poxa, eu faço tudo certo. E essas coisas estão acontecendo, por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E que nós, como crentes, fomos chamados para viver nesse mundo e para sofrer também as consequências do Evangelho. Se Ele, que é o nosso Senhor e Salvador, que não tinha pecado, sofreu por causa do pecado, porque nós, como servos dele agora, não iremos sofrer por causa da justiça que Ele imputou a nós. É o que você percebe nas Escrituras, em alguns textos da Escritura, em especial nesses dois, Atos capítulo 5, abre aí, 40 e 41. Quando os discípulos do Senhor Jesus foram presos e açoitados por causa da pregação do Evangelho. E a gente poderia perguntar assim, por que essas coisas acontecem? Por que o ódio? Por que a oposição? Por que qualquer tipo de animosidade com o Evangelho, ou com uma postura cristã, ou com refletir Cristo nas nossas vidas? Por que isso? Por que as pessoas se levantam contra nós por causa disso? Por que o sofrimento? Por que sofrer por causa de Cristo? Porque o mundo jaz no maligno e nós não fazemos parte desse mundo mais. E a Escritura vai dizer que é uma glória nossa sofrer por causa do Evangelho. Olha o que diz Atos capítulo 5, versos 40 e 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Abra Atos capítulo 9, verso 15 e 16, no chamado de Paulo. A Escritura vai dizer assim, a narrativa de Lucas: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A ideia aqui de importa sofrer pelo meu nome significa o quanto é importante, o quanto é digno de elogio e consideração por parte do Senhor da nossa, de toda a terra, da nossa salvação, o Senhor do mundo, sofrer por causa dele, como isso é importante, como isso é essencial, como isso é digno. E é interessante quando nós abraçamos uma causa, seja ela qual for, nós sofremos por ela, nós nos alegramos. Quero dar um exemplo aqui muito... qualquer exemplo que a gente der é um exemplo medíocre. Mas era um exemplo de como nós nos envolvemos com aquilo que nós amamos. Então você, por exemplo, eu nunca fui apaixonado por time de futebol, mas sei que essa é gostava muito de jogar bola, mas sei que essa é uma paixão muito comum entre os homens, pelo menos na maioria dos homens. E eles sofrem. Não somente os homens, mas em geral. Eles sofrem porque o time ganha, se alegram. Quando o time está perdendo, eles se entristecem, eles choram. E eles fazem todo o esforço para estarem lá, naquele lugar, a torcer, levantando a bandeira, gritar o nome dos seus jogadores, incentivá-los à ação e se alegrar com o bom desempenho deles. E eles se envolvem de tal forma que aquilo se torna praticamente a vida deles. E na realidade nós somos assim com as coisas que nós amamos. Nós nos envolvemos de tal forma que aquilo faz parte de nós. E é isso que o Evangelho é para nós, deve ser para nós. Sofrer por causa do Evangelho deve ser uma glória. Eu lembro dos botafoguenses, não sei como é que está o Botafogo, mas ele ficou não sei quantos anos sem ganhar. E eu via determinados torcedores, alguns abandonavam, mas determinados torcedores dizendo: eu sou fiel ao Botafogo até a morte, até a morte.
Se nós, como seres humanos, somos assim com coisas que são triviais, que são banais, por que nós não achamos glória ou não conseguimos ver, como a Escritura nos mostra, que é honroso sofrer por causa da integridade em Cristo Jesus? Porque levantamos uma bandeira, e não é uma bandeira de um time ou de uma agremiação, é a bandeira de Cristo, e é uma bandeira eterna. Sofrer por causa disso se torna glorioso. E como diz aqui, essencial na vida dos servos de Deus. Eu gostaria de fazer aqui um parêntese, não saindo muito do texto, mas porque a ênfase aqui na exortação de Paulo, ela está relacionada ao sofrimento e à perseguição sofrida por esses irmãos ali na fé. Entretanto, ele cita a graça de termos recebido Cristo pela fé, e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para isso. E o propósito de Paulo aqui é reforçar a ideia de que o sofrimento por causa do Evangelho faz parte da vida cristã e é um dom, tanto quanto a fé, e no que se refere, consequentemente, a ela. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse dom da fé. Por quê? Porque essa fé que nos leva a sermos considerados como inimigos do mundo e a sofrermos por causa do Evangelho. E por um lado, nós somos inimigos do mundo, porque na realidade, os verdadeiros amigos do mundo somos nós, que amamos ao Senhor, que queremos gozar das coisas desse mundo de forma santa, da forma como Ele determinou. Nós somos os verdadeiros amigos do mundo, mas somos vistos como inimigos desse mundo. E por quê? Por causa do Evangelho. Henry Airy, um professor e pastor puritano dos meados do século XVI e do início do século XVII, ele fala sobre o dom da fé. E pelo claro entendimento que se tem do texto, ele diz aqui que o apóstolo está falando que a fé é um dom de Deus dado por meio da graça em Cristo Jesus. E ele nos diz que esse dom nos é concedido pelo seu Espírito Santo. Por isso é chamado o Espírito da fé, citado em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Pois Deus, pela inspiração do Espírito Santo, produz fé no crente. E isso se dá, e é isso que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Isso se dá especificamente pela pregação da palavra de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 10, verso 17. Abra aí. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. A fé, ela vem pela exposição, e essa é a ideia da palavra de Deus, da Escritura. E é somente por esse meio, o meio ordinário, pelo qual Deus produz fé no coração dos seus filhos, a pregação da palavra, o ensino, a exposição da palavra, somente por meio dela, nós podemos ter fé. Ela é o instrumento gerador, pela ação do Espírito Santo de Deus, para gerar fé nos nossos corações. E será essa fé que vai nos sustentar em momentos como esse. Percebam o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está colocando em pé de igualdade a fé em Cristo Jesus e o sofrimento por causa do Evangelho. Ele está dizendo que as duas coisas são dons de Deus. Por isso que o escritor de Hebreus, lá no capítulo 10, verso 39, quando a igreja estava passando por algumas dificuldades e alguns irmãos estavam abandonando a fé, voltando ao judaísmo, ele diz assim: nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas que avançam para a salvação. Porque muitos estavam abandonando a fé no Evangelho por causa da perseguição,
Eles não estavam resistindo. E por que eles não resistiam? Porque eles não tinham o dom da graça de Deus, a fé nos seus corações e, consequentemente, não iriam suportar as adversidades e as dificuldades por causa do Evangelho. William Hendricks, em seu comentário, ele aponta alguns benefícios do sofrimento por causa do Evangelho. E eu gostaria de pontuar esses benefícios. E o primeiro benefício seria trazer a alma do crente para mais perto de Cristo. O sofrimento por causa do Evangelho traz a alma do crente para mais perto de Cristo. O crente, em seu sofrimento por Cristo, além de começar a entender que aquele que sofreu para redimi-lo também experimenta a doçura de sua permanente comunhão com Ele, ele entende que, nesse momento, ele se aproxima mais do Senhor. Esse é um dos benefícios do sofrimento. Trazer o crente para mais perto de Deus. Jó 42, versos 5 e 6, no final de todo aquele sofrimento, e a Escritura vai dizer que Jó era um homem justo, e que Satanás incita o Senhor contra Jó, duvidando da sua fé que estava em Cristo Jesus. E o Senhor permite que ele seja tentado e atribulado pelo diabo, e diante de todas aquelas provações ao final da sua vida, depois de passar todo aquele mar de sofrimento, ele chega e diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó consegue entender que a sua justiça não estava nele, nem naquilo que ele fazia, mas estava no Senhor. E é isso que o sofrimento faz na vida do crente. Faz o crente perceber certas coisas que antes não percebia. E por causa disso, o aproxima mais do Senhor. É isso que Davi vai dizer lá no Salmo 119, verso 7. Ele vai dizer assim: antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. A oposição e o sofrimento na vida de Davi fez com que ele o quê? Fez com que ele guardasse a palavra de Deus, fez com que ele buscasse a palavra de Deus, fez com que ele fosse participante agora da santidade de Deus, porque antes ele andava errado. E é isso que Hebreus capítulo 12, verso 10 vai dizer. Abram aí, Hebreus capítulo 12, verso 10, quando ele fala sobre a disciplina. E aí ele diz assim: pois eles nos corrigiam, referindo aos nossos pais por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, o primeiro benefício que nós vamos poder perceber no sofrimento é nos trazer para perto do Senhor. E o segundo benefício é consequência disso. Isso vai gerar em nós o quê? Segurança da nossa salvação. Como consequência de trazer a alma do crente mais perto de Cristo, nós temos a convicção de que o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós, repousa sobre o sofredor. Abre a 1 Pedro capítulo 4, verso 14. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Por que tantas exortações nesse sentido? Porque para nós não é natural esse sofrimento. E o sofrimento em si não é nada. O sofrimento em si não é bom. O que torna benéfico o sofrimento é o Senhor na vida dos seus filhos.
porque o sofrimento na vida dos incrédulos é a sua própria destruição, mas o sofrimento por causa do Evangelho na vida dos seus filhos é a sua salvação, é a glória. Abra João capítulo 15, versos 18 a 21. Olha o que o Senhor Jesus fala sobre isso. Ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Perceba aqui como isso se encaixa naquilo que o apóstolo Paulo diz, quando ele diz assim, que a perseguição é prova evidente de quê? De salvação e de perdição. De salvação por quê? Porque nós não somos desse mundo. Nós fazemos parte da família da fé. E de perdição por quê? Porque aqueles que se opõem a nós, se levantam contra nós, por causa da nossa fé, eles mostram o ódio que eles têm por Cristo e, consequentemente, a sua perdição. Olha o que o Senhor Jesus continua dizendo: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Gera segurança o sofrimento, ou trazer, a alma do crente para mais perto, como consequência do sofrimento, também vai resultar numa segurança para nós da nossa salvação em Cristo Jesus. Um outro benefício que William Hendricks cita, se eu fosse citar todos os benefícios advindos do sofrimento por causa do Evangelho, nós ficaríamos aqui a noite toda. Mas um dos benefícios que ele cita também é que o nosso sofrimento por causa do Evangelho será recompensado no porvir. Nós sofremos agora no mundo por causa do pecado, por causa da oposição a Deus, para que depois possamos ser confortados com bênçãos celestiais em Cristo, por lutar nessa milícia contra o mundo, o diabo e a carne. Abram Romanos capítulo 8, verso 18. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu vou dizer que o sofrimento aqui não é somente por causa da oposição com relação ao Evangelho, mas é muitas vezes, como temos lá nas bem-aventuranças, também poderíamos incluir o sofrimento por causa dos nossos pecados e pelo pecado dos outros. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós choramos e padecemos desse mundo muitas vezes e sofremos por causa dos nossos pecados e por causa dos pecados da igreja, daqueles nossos irmãos, parentes e amigos que nós amamos, que são irmãos em Cristo, e nós sofremos por isso. Mas o nosso sofrimento por essas coisas, pela oposição com relação ao Evangelho, pelas tribulações, ele será recompensado no porvir. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, e aí ele fala de todas as suas dificuldades por causa da pregação do Evangelho, muitas vezes perseguido por causa por amigos, como ele diz ali, judeus, e muitas vezes em perigos de salteadores, em outros perigos, e todos esses sofrimentos por causa do Evangelho. E ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele diz que todo o sofrimento que nós sofremos aqui não podem se comparar à glória que está reservada para nós.
E essa é a certeza que nós temos. Que todo o nosso sofrimento nesse mundo, por causa do Evangelho, ou advindo dele, será recompensado. Abram 1 Pedro capítulo 4, verso 13. Olha o que o apóstolo vai falar. Ele vai dizer assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. E um outro benefício que está presente aqui no livro de Filipenses, do sofrimento, é que com frequência ele é um instrumento, um meio para ganhar descrentes para Cristo e para encorajar outros na fé. Quando nós falamos sobre esses versos lá do primeiro capítulo, verso 12 a 14, nós vimos isso. Que muitas vezes nós somos estimulados pelo sofrimento dos nossos irmãos. Somos levados à ação e a termos mais ousadia com relação à vida cristã, porque estamos vendo irmãos nossos aparentemente mais fracos, aparentemente até mais enfraquecidos na fé, suportando sofrimentos que nós olhamos que parece que não iríamos suportar, e aquilo nos dá força. E esse é um dos benefícios do sofrimento. Um meio para ganhar os crentes, um meio para fortificar outros irmãos, quando passamos por uma determinada situação, e aí superamos aquilo e vemos irmãos nossos passando pelos mesmos problemas, nós temos como consolar o coração deles, na confiança que tivemos, naquilo que passamos também no Senhor. E através de todas essas avenidas que nós citamos aqui e as que não citamos, o sofrimento vai conduzir à frustração dos planos de Satanás e vai glorificar a Deus. E é isso que Atos capítulo 9, verso 15 e 16 vai dizer com o chamado do apóstolo Paulo. Quando ele diz assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios de reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quando sofremos por causa do Evangelho, estamos glorificando ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo termina esse capítulo incentivando os crentes ao dizer que esse era o mesmo conflito, a mesma dificuldade que ele estava vivendo e viveu no meio deles ao pregar o Evangelho. Se nós nos lembrarmos do que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele foi preso, Paulo e Silas foram presos. Por quê? Porque estavam pregando o Evangelho. Porque ali eles desfizeram o lucro de uma pessoa que adivinhava. Pregaram o Evangelho de Deus vivo e por causa disso foram presos, foram açoitados, e Paulo estava dizendo que estava vivendo ou viveu, e naquele momento estava vivendo a mesma realidade daqueles irmãos. Eles estavam empenhados no mesmo serviço e combate, e estavam lutando juntos, por mais que não estivessem no mesmo local, mas estavam lutando juntos pela fé evangélicas. Os filipenses e todos os crentes estão envolvidos no mesmo conflito. E que conflito é esse? Na luta pelo Evangelho de Cristo, vivendo suas vidas de modo digno desse Evangelho. E se o sofrimento que esse conflito acarreta é um dom gracioso de Deus, então nós podemos ter a certeza de que a vitória contra os nossos inimigos é garantida e chegaremos em segurança do outro lado, na margem celestial. Sabe por quê? Porque essas coisas, a fé e o padecer por Cristo, são evidências de que nada pode nos separar do amor de Deus que está
em Cristo Jesus. Eu gostaria de terminar essa pregação com uma história. Na realidade é uma história verdadeira. É uma imagem. 2 homens estavam sendo levados, essa história é contada na revista Os Puritanos. E esses homens eram puritanos. E eles estavam sendo levados para a morte. Um senhor e um jovem. E ele olhou para aquele jovem estava firme, mas estava apreensivo com toda aquela situação, porque eles 2 seriam mortos por causa do Evangelho. Porque abraçaram o Evangelho de Cristo. E aquele homem chegou para aquele jovem e disse assim: meu filho, meu jovem, não tema. Essa noite estaremos com o nosso Senhor. Que esse possa ser o conforto para as nossas vidas. Porque, como diz a Escritura, se entendermos, se pensarmos que a nossa vida se limita apenas a essa existência, somos os mais infelizes dos homens. Vamos orar.